Com você, Kátia. Estão me ouvindo bem? Sim, Sim, coração. bonita. Ah, beleza. Então vamos lá. Bom dia a todas as pessoas. Vamos dar início à nossa plenária, Encontro de Articulação Nacional do Fórum Nacional de Dança. Agradecemos a presença de todas as pessoas, integrantes e não integrantes do nosso Fórum Nacional de Dança, que seguem fortalecendo esse espaço coletivo de diálogo e proposição para a dança no Brasil. Pedimos que preencham a lista de presença, o link está no chat. Este encontro tem como objetivo atualizar o setor sobre pautas legislativas e institucionais em andamento, além de partilhar os desdobramentos do encontro Dança é Política e discutir as ações e perspectivas para 2026. Teremos um tempo destinado a cada tema e, ao final, um espaço de fala geral para contribuições e encaminhamentos coletivos. O primeiro tema é o projeto de lei 4768 de 2016, Lei da Dança. Iniciamos com as atualizações sobre este projeto de lei, conhecido como Lei da Dança, que propõe o reconhecimento e a regulamentação da profissão e das políticas específicas para o setor. Convidamos nossa querida decana, Dulce Aquino, que fará uma breve atualização sobre o andamento do projeto de lei e as ações previstas. Dulce, querida. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui. Obrigado, Kátia. Você está linda, como sempre, e muito competente. Agradeço aos nossos colegas que estão aqui. Olha, eu acho que atualizar essa lei, eu diria apenas assim, já está na Comissão de Justiça, a lei da dança, do profissional da dança, está na Comissão de Justiça, só basta ir para o plenário da Câmara e aí será finalizado o processo. O que quer dizer isso? Aí está todo mundo esperando, vai ser dia 11, a Lídice da Mata estará o seu parecer já formulado, que ela nos mandou para termos conhecimento, aprovando a lei, dispensando qualquer emenda para não voltar ao Senado, porque é uma lei que foi criada no Senado em 2016. Em 2016, pelo senador, apresentado pelo senador Walter Pinheiro, que foi ação importante lá de Brasília, com a Rosa Coimbra à frente, avançando nisso, nossa representante lá de Brasília, e com parecer de Lídice da Mata. Está desde 2016, foi aprovado no Senado, desde então tem sofrido idas e vindas no plenário dos deputados. Houve uma tentativa, eu não sou especializada em leis, eu só acompanho de muito tempo, né? Desde que o fórum é fórum, desde que a gente, no protofórum, que eram as oficinas de dança na Bahia, a gente já organizava nossas ações políticas e de legislação, que a gente vem acompanhando, mas não sou especialista. Esse guia de especialista aqui não sou eu, e sim Marise Cerqueira. Então, houve uma possibilidade de ter uma comissão especial que seria juntar representantes de várias comissões para decidir. Isso atrasou muito, mas a nossa representante Alice Portugal conseguiu, em 28/10/24, que não tivesse essa comissão especial, mas que fosse para a Comissão de Cultura. Em seguida,
em 31/3/25. Alice Portugal foi a relatora também, tanto na Comissão da Cultura quanto na Comissão da Educação. E, por fim, no dia 14/5/25, foi para a Comissão do Trabalho, porque cada projeto desse precisa passar por essas comissões, que Lídice da Mata deu parecer favorável, e agora foi para a comissão, que é a última comissão, que fecha, porque nenhum projeto de lei pode passar sem passar para ir para o plenário sem a comissão de Constituição, para dizer se é constitucional ou não aquela lei. Então, está nessa comissão e deve ser aprovado no dia 11/11/25. Eu quero concluir, então, dia 11, vamos torcer para passar logo, para que a gente ainda veja agora em 25 e a gente possa dizer para o nosso presidente Lula sancionar a lei. Nós temos de torcer e lutar para o dia 25. Eu quero só concluir dizendo que eu descobri uma coisa muito interessante, quero passar para meus colegas, que algum estudioso da história pode se encantar com isso, é que quando a gente fala assim, importante, os que vieram antes de nós, isso não é retórica. Eu quero mostrar o acumulado, o acumulado dos grupos sociais. Essa legislação não vem de cima para baixo, mas sim de uma luta contínua e constante. É porque eu descobri. Estou concluindo, Kátia, estou concluindo, querida Thalita. Eu descobri que a aprovação de 68 do curso de dança, do currículo mínimo do curso de dança, no parecer de Clóvis Salgado, dizia o seguinte: olha só, a ementa se refere à matéria principal do parecer, mas não ao que propriamente se postula no processo. Clóvis Salgado criou o currículo mínimo de dança com base na Universidade Federal da Bahia e um processo que constava duas coisas, olha só. Processo, dois assuntos contém. Projeto de decreto-lei que regulamenta a profissão de bailarino. Olha só, isso em 1971 foi apresentado. E sabe quem apresentou isso? E eu vou buscar ter uma impressão, Kátia, Helenita Saerp. Era a proposta de Helenita Saerp e a outra, o reconhecimento de diplomas expedidos no Brasil pela Real Academia de Dança de Londres. Isso quer dizer, ele não atendeu nenhum dos dois, atendeu a currículo mínimo. Mas o que eu quero dizer é mostrar que, de muito tempo, esse grupo social, os bailarinos, estão se organizando para ter sua lei própria. Muito obrigado, acho que cumpri o que eu devia cumprir. Muito obrigado. Obrigada, querida Dulce, muito obrigada. Bem, gente, vou me apresentar, que eu não fiz isso, né? Eu sou Kátia Walter, artista docente e pesquisadora da dança na UFRJ, integrante da diretoria colegiada do Fórum Nacional de Dança, assim como Dulce, assim como o nosso querido Sandro, que vamos chamar agora. Integro também a diretoria colegiada da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança, da ANDA, e sou heteroidentificadora na UFRJ, integro a Câmara de Políticas Raciais e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, da mesma instituição. Sou uma mulher preta, estou usando meus cabelos trançados para quem está me olhando para o lado esquerdo, uso óculos com aro cor de vinho, um batom vermelho e um brinco pequeno, branco, de pérola. Estou vestindo um vestido azul e é isso, tá bom? Vamos seguir agora com o nosso segundo tema, que é o projeto de lei 190 de 2015, aposentadoria especial, e convidamos o nosso querido Sandro Borelli. As atualizações sobre este projeto de lei trata da aposentadoria especial para profissionais da dança. Esse projeto é fundamental para o reconhecimento das especificidades da nossa profissão. Sandro Borelli, nosso querido,
trará as informações mais recentes sobre as movimentações deste PL e as articulações políticas em curso. Querido Sandro, é com você. Adorei o querido da Kátia Walter. Obrigado. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, é importante dizer, acho que talvez muita gente não sabe disso, é que essa ação por esse PL, por esse projeto de lei, começou em 2015, se eu não me engano, pela Cooperativa Paulista de Dança. Eu, enquanto presidente na época do conselho, procurei o Carlos Aratini para conversar com ele sobre isso, né, sobre essa possível utopia. Hoje já não é tão utópica assim, é possível acontecer, tá? A cooperativa procurou, o Zaratini encampou a ideia, tá? Então, hoje, esse projeto de lei é de autoria de Carlos Zaratini e a cooperativa outorgou ao Fórum Nacional de Dança a luta por esse PL. Por quê? Porque o Fórum Nacional é uma entidade nacional, de caráter nacional, e a Cooperativa Paulista de Dança é de São Paulo. Então, a cooperativa entendeu que seria o Fórum Nacional de Dança, composto por várias lideranças aí do Brasil afora, cabe a luta no nível federal para que esse PL seja aprovado um dia, tá bom? Importante dizer isso a vocês. Outra coisa, o que é o mais recente, é que agora, no dia 16 de outubro, teve uma audiência pública pedida pelo deputado federal do MDB, Hildo Rocha, que é o relator da Comissão de Finanças, para discutir os PLs, porque não tem só o PL da dança, não é só a dança que está pedindo construir um PL para aposentadoria, tem outras categorias também. Então, o deputado Hildo Rocha, ele convocou as outras categorias, tá, para um encontro público para discutir a questão da aposentadoria em regime especial, também é bom dizer, tá? Aposentadoria em regime especial, que, para quem não sabe também, que vai beneficiar, sendo aprovada esse PL, vai beneficiar a dança, os trabalhadores, as trabalhadoras de dança, vai trabalhar por um tempo mais reduzido, tá? Com 25 anos de contribuição, já poderá pedir a aposentadoria em regime especial. O que seria uma aposentadoria em regime especial? São as categorias profissionais que que acarretam lesões no corpo de quem tá na área, tá? E todo mundo sabe aqui que a dança é uma arte incrível, é, é fundamental para a arte e cultura do Brasil, do país, mas ela lesiona muito, tá? Então, esse PL sendo aprovado, a dança vai poder, quem praticar dança profissionalmente, quem trabalhar com dança, vai poder se beneficiar da aposentadoria com regime, um tempo mais curto do que o normal para as outras categorias, tá bom? E nesse dia dessa audiência pública, o nosso querido deputado Carlos Aratini, ele esteve presente lá para defender a nossa causa, tá? Como ele é a pessoa responsável
o criador oficial da DCPL lá em Brasília. Então, o fórum convidou para ele, pediu para ele estar presente, e todo mundo sabe aqui que Brasília está pegando fogo, né, politicamente, e ele conseguiu um tempo de sair daquela confusão política para ir lá defender a dança brasileira, tá? Isso é importante ser dito e não ser esquecido, tá? Uma outra coisa importante dizer que, além dele ser o proponente desse PL, ele preside também a Frente Parlamentar da Dança Brasileira, tá? E dentro dessa frente parlamentar tem a Lídice da Mata, a Jandira Fegali, Alice Portugal, a Melchiona, lá do Rio Grande do Sul, Fernanda Melchiona, tá? Então tem gente, eu devo estar esquecendo de outras pessoas aqui. Tem uma parlamentar do Rio de Janeiro que é fantástica, que eu esqueci o nome dela agora, tá? Então esse PL está sendo protegido e está sendo articulado por essas parlamentares lá em Brasília, tá? Então eu acho que hoje eu sinto que tem uma boa chance, apesar das dificuldades que a gente vai ter, porque é uma aposentadoria, né? Projeto de lei de aposentadoria, e a gente sabe como está o Brasil hoje, lá em Brasília, né? No Congresso. Mas, de qualquer maneira, é uma luta, talvez seja, na minha opinião, a principal luta do Fórum Nacional de Dança e para quem pratica dança nesse país, tá? E se esse projeto ser aprovado, vai revolucionar a nossa atividade, e lá na frente, para as próximas gerações, é, eu sei que isso vai ser impossível, mas seria legal assim o povo jovem hoje e lá na frente não mais jovem, já aposentados ou aposentadas, quando forem para o supermercado fazer uma comprinha, já aposentados, lembrar do Fórum Nacional da Dança e da Frente Parlamentar da Dança, tá bom? É isso que eu falo. Valeu, obrigado. Só posso fazer uma complementação, Sandro? Claro, Falar por sobre a favor. questão dos laudos, avisar quem tiver, né, vídeos e tal, aquela solicitação que você fez. Boa, boa, boa. Sobre o laudo, né? Você está dizendo? Tá. E outra coisa, gente, a gente está precisando recolher laudos médicos que atestem o grau de lesão, de lesões que acontecem em quem pratica dança, no corpo de quem pratica dança. A gente está precisando desses laudos médicos, tá? Para a gente levar essa documentação toda, enviar essa documentação toda lá para esse relator, para esse Hilton Ribeiro, uma coisa assim, para a gente comprovar o alto grau de lesão em quem pratica dança, quem faz dança no âmbito profissional no país. Então, seria quem tiver contato com médicos e já teve as lesões e tal, seria muito importante pedir esses laudos e enviar para nós, tá bom? Porque a gente vai enviar isso para Brasília. É isso, né, Thalita? Isso. Obrigada, Sandro. Quem quiser Valeu. o modelo de laudo, a gente tem para que o médico possa assinar, enfim, tá bom? É só pedir. Eu encerro a minha participação. É isso. É preciso de um lado mental também, né? Acho que é importante, porque tem muito bailarino que pirado aí, louco, Não, então, entendeu? Porque as a lesões profissão, físicas a e mentais, é profissão, exatamente isso, Mário. porque a Exatamente profissão isso. leva, dada a dificuldade toda da Bem profissão, lembrado, obrigado. e tem muito bailarino aí com problema e alguns que já se mataram, outros que ficaram na rua. Então, é sério. Eu ainda não cheguei nisso ainda, não sei.
Vamos ver. Não, já chegou, só que você não sabe, mas já chegou sim. Kátia tá na sala? Eu não tô vendo a Kátia. Acho que ela caiu. É, Bia, você pode continuar? Você tem como abrir aí? Não? Então eu vou tentar seguir aqui. Só um minuto. Continue você. E Tá aí? bom. Só um minutinho. Bia não pode. Vou continuar aqui, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Ok. Seguimos então com o tema da educação, trazendo atualizações sobre o ENAD e a Prova Nacional Docente, previstos para o ano de 2025, e também falaremos sobre o ano de 2026. Antes de chamar nosso convidado, peço a atenção de todos e todas. Nós ainda não conseguimos pagar todo o honorário do advogado. Ainda estamos devendo, estamos caloteiros, gente. Então, faça a sua doação. O Pix a gente vai colocar no chat. Precisamos do apoio de vocês para honrar com o nosso compromisso. Agora sim, convido o advogado Ian Angeli, que compartilhará os pontos de atenção e as ações do Fórum e de outras associações nesse acompanhamento da Prova Nacional Docente. Ian, é com você. Olá, bom dia a todos. Mais uma vez aqui com o Fórum de Dança, né? Acabei de preencher ali o formulário, tá bom? Já botei sim ali para entrar no Fórum Nacional de Dança. Já tô acompanhando as pautas, né, constantemente, né? Acho que desde aquele encontro de Brasília a gente conseguiu ampliar bastante. É bom ver esse espaço com muitos amigos lutadores da dança, né? De todos os tempos. Bom, quando a gente começou a conversa sobre esse processo, o primeiro ponto que a gente trouxe é que não seria fácil. A gente tinha muitas chances de ganhar uma liminar, mas não sabíamos se iríamos ganhar. E que bom, íamos fazer tudo o que era possível, porque a gente via ali um, um vício legal, né? Uma mácula ali que a gente tinha que superar. Nesse processo, eu posso dizer hoje, eu estou mais confiante do que quando entrei com o processo. Então, às vezes parece que não, porque o sistema do jurídico é estranho. Você tem uma pequena decisão, aí vai lá, caça, aí volta atrás, aí tem um novo, aí pode tentar voltar, aí julga dois processos ao mesmo tempo, aí você tem dois processos para a mesma coisa. Só porque o advogado-geral da União do MEC quer mostrar serviço, entrou com um agravo totalmente desnecessário. E a gente vai lá, vai lutando, vai apresentando, vai descobrindo mais coisa, vai vendo novos pontos. Isso vai, e vamos conversando, principalmente, né? Criando no judiciário um convencimento. Então, recapitulando, a gente conseguiu uma liminar que suspendeu a prova, aí correram atrás e conseguiram reverter essa liminar, né? Primeiro, na verdade, eles suspenderam a liminar e nessa semana a gente teve o julgamento dessa liminar. Ou seja, o mérito do processo, o que de fato está sendo julgado, não foi, ainda não foi avaliado no tribunal. Foi apenas a decisão de suspender a prova nacional docente. Estamos o processo em si está caminhando, enquanto isso a gente vai criando, explicando para o judiciário, e esse agravo agora teve essa função,
onde a gente, numa segunda instância, no TRF4, mostrou para os desembargadores toda a situação. Então, a gente chegou para o julgamento com uma decisão liminar suspensa, um parecer contrário do Ministério Público e com um voto ruim. Saímos do julgamento com o Ministério Público mudando de posição, com um voto favorável e 3 falas unânimes favoráveis ao ponto. Então, isso foi muito, muito importante, né? Então, a gente fez um julgamento, né? Após eu até passei para alguns, né? Para ali para a coordenação um relato, mas em linhas gerais, o que é, o tema de fundo foi muito bem recebido e entendido pelos desembargadores, né? O Ministério Público falou o seguinte: eu, inclusive, vou falar contra o parecer e espero realmente que o Ministério se sensibilize e faça um acordo para resolver, porque há um prejuízo grande. O, o Favreto voltou bem simples, voltou com a gente, concordou que tinha que suspender a prova. E vale lembrar, Favreto é aquele desembargador que deu habeas para o Lula na época, que depois foi cassado. Ou seja, é o mais governista, foi o que deu a decisão contra o governo. Não, beleza, vamos manter a suspensão. Então, e os outros dois começaram já a falar como compensar um dano para toda a categoria. E talvez esse ponto a gente tenha que começar a pensar. Como dessa situação, né, pelo nosso processo, a gente já conseguiu a inclusão na Prova Nacional Docente 2026, então a gente tem um problema de 25. Temos um prejuízo para os profissionais que todos os concursos que vão usar até ao longo do ano de 2026, eles vão usar notas que não têm teatro e dança. Então, é esse prejuízo que a gente está tentando reverter agora e tentando ver forma de compensar, né? Nesse sentido, está sendo pressionado o Ministério para sentar numa mesa de conciliação. O Ministério tem até o dia 17 para se pronunciar se vai querer conciliar ou não. E a gente está nessa. E se eles não quiserem conciliar, vai para a sentença. E acreditamos seriamente que a sentença será positiva. Se não, a gente vai para a conciliação e aí a gente tem que ter a nossa criatividade, né? Então, eu vou deixar um dever de casa para esse fórum, que é pensarmos como eventual prejuízo, né, nesses concursos locais podem ser compensados. Danos morais coletivos, alguma obrigação de fazer, uma obrigação de incentivar para compensar isso, vamos criar um incentivo aos docentes de teatro e dança. Pensarmos, acho que é um desafio dentro do campo da educação em dança, pensarmos como a gente vai tirar desse fato um grande incentivo para manter os professores, para as pessoas fazerem, né, licenciatura e se tornarem que eu quero me tornar professor. Então, é esse desafio que a gente tem. Talvez o grande dano coletivo que a gente tem é desestimular o cenário da dança. Então, a gente teve uma contribuição da professora de São Paulo, esqueci o nome dela agora, vou ficar devendo isso, que fez uma pesquisa sobre as licenciaturas
né? E como elas crescem com Ana Cauí. reúne. Ana Cauí. Ana Cauê, isso. Como elas crescem com o Reúne e agora elas vão enfraquecendo e a gente pode estar jogando cada vez mais o enfraquecimento do ensino de dança no país. Então, é como que a gente vai conseguir fazer pensar formas de compensar. E aí é o seguinte, a mesa de conciliação. Eu vou chegar assim, ó, Ministério, tá aqui, ó. Beleza, essa situação. Como é que a gente vai... A merda tá feita. Desculpe o palavreado, assim, mas eu tenho esse desvio de ser carioca. Tá feito. Agora já fizeram a prova. Como é que vocês vão compensar? Como é que a gente vai transformar isso e não virar um grande prejuízo para o teatro e para a dança? Então é isso. E aí, o que a gente quer nessa conciliação depende muito de vocês. Não sei se tem alguma. Como é que tá a dinâmica? Desculpe, eu acabei entrando atrasado aqui, eu não sei como é que tá a dinâmica, se vocês querem tirar dúvidas, fazer uma rodada de dúvidas, ou se a gente já, ou se segue e vai para plenária geral, não sei como é que tá a organização. Ia, a gente vai seguir com mais 2 temas, aí vamos abrir a plenária. Então, eu peço para todas as pessoas marcarem suas dúvidas e, ao final, a gente pode ir respondendo, né? Tanto o Ian quanto a diretoria, tá bom? Quem quiser botar no chat também, eu posso ir respondendo por ali algumas coisas também para a gente dar dinâmica. Legal, legal. Obrigada, Ian, pela sua contribuição aqui em atualizar o ponto que a gente se encontra, né, nessa luta aí. Bom, vamos seguir aqui. Agora, faremos uma devolutiva sobre os encontros Dança é Política, que tiveram encontros online e também nos dias 2 e 3 de setembro aconteceram em Brasília. Essa série de encontros resultou no documento, né, por uma política para a dança pautada na diversidade, territorialidade e financiamento, que sistematiza as proposições coletivas do setor. Convido então agora Marise Siqueira, que apresentará uma síntese dos principais pontos do documento e das próximas etapas. Marisa, com você. Oi, gente, bom dia. Eu sou Marise Siqueira, de Porto Alegre, residindo atualmente em Lisboa. Estive presente no fórum, no encontro Dança Política de setembro, foi um pouquinho antes de eu vir. Eu vou minha autodescrição. Sou uma mulher branca, uso óculos de aro marrom escuro, cabelos cacheados, presos para um lado, acima do ombro, visto uma blusa azul com coloridos em vermelho e branco, e atrás de mim uma parede branca. Enfim, eu ouvindo aqui os colegas falarem todos os pontos de pauta, como eu sou uma das sócias fundadoras do fórum, eu acompanhei esse histórico todo, me emociono sempre com a fala da Dulce, claro. Dulce, fiquei doida para ver esse parecer aí do Clóvis Salgado, para a gente conhecer mais assim, essas lutas que não vêm de agora. A gente realmente tem lutado muito e por todas essas pautas que foram apresentadas. Bom, nessa trajetória do fórum, e claro, o que nos antecedeu, mas o fórum já tem 25 anos, a gente acompanhou principalmente, né, nossa luta pelas leis, né, pela legislação, tentando corrigir, sempre nos aproximarmos de todas as grandes lutas coletivas da dança. Participamos, enquanto Fórum Nacional de Dança, da primeira, segunda, terceira e quarta conferências. Fizemos os nossos encontros, já estamos indo para o 17º encontro do Fórum Nacional de Dança, e estivemos nesse último, então, mês de setembro, no encontro Dança Política, como parte dos encontros setoriais promovidos pela Funarte. A Funarte realiza, então, esses encontros setoriais para colher, né, para se aproximar, para dialogar com as linguagens artísticas,
e para a realização do encontro setorial da dança, fez o convite para o Fórum Nacional de Dança promover, né, esse encontro Dança Política, que nós trouxemos todo esse acúmulo que eu queria dizer, porque eu claro que para apresentar o documento final eu preciso fazer esse preâmbulo. Todo esse acúmulo que nós trouxemos de todas as nossas atuações, já desde das câmaras setoriais, das conferências, dos documentos preparados, acompanhando as pessoas que seguem a nossa trajetória de forma mais presente, os jovens que estão chegando agora, como disse o Sandro, que vão ser os beneficiários dessas nossas lutas, sempre ouvindo e tomando todas essas contribuições e buscando de forma construtiva e coletiva, né, reduzir isso em termo, né, reduzir isso em documentos para que a gente consiga apresentar e atualizar sempre essas demandas. Então, do nosso encontro de Brasília, também pegando todas as contribuições virtuais que chegaram dos encontros preparatórios para o encontro de Brasília, nós elaboramos esse documento através de uma comissão de relatoria que foi eleita lá em Brasília, para quem esteve presente, e nesse documento finalizado por nós foram 26 pontos, né, de demandas que a gente já tem históricas e atualizadas, né? Ou seja, a conquista da diretoria do Centro de Dança, em separado do Centro de Teatro e de Circo, com a extinção da diretoria de artes cênicas da Funarte e a criação das diretorias especializadas, das diretorias das linguagens. Com isso foi apenas um primeiro passo para que a gente consiga seguir as nossas lutas de forma mais próxima à gestão do governo federal. Então, nós finalizamos esse documento com essas demandas todas. Esse documento compilou todas as contribuições, mais as contribuições antigas, ou seja, nós referendamos todas as nossas lutas, o documento elaborado na Conferência Nacional de Cultura, no encontro do Fórum de 2023, que fazem parte deste acúmulo, ou seja, dessa série de documentos produzidos por nós de forma coletiva e que são sempre entregues, encaminhados aos gestores, a nossa frente parlamentar. Entregamos em mãos para a ministra o documento de 2023, esperamos que esse documento a gente também consiga entregar, e sempre eles fazem parte desse nosso acúmulo, né, de construção coletiva. Esse documento, então, vai ser entregue formalmente à Funarte. O encontro foi em setembro, mas nós finalizamos o documento, né, tínhamos ali um prazo de 30 dias para finalizar o documento. Estamos construindo uma agenda para fazer a entrega oficial, né? Embora o documento, nessa agenda, nós solicitamos, o Fórum Nacional de Dança solicitou uma audiência com a presidenta da Funarte e sua equipe de diretores, para que a gente possa não só entregar o documento, porque entregar um documento escrito, ele pode ir para a gaveta virtual ou para a gaveta da mesa, mas a gente quer apresentar as demandas presencialmente para a presidenta, para, mais uma vez, ter o compromisso, né, compromissar a gestão federal, já na fase de finalização dessa gestão, mas compromissar o governo com as pautas da dança, né? Seja para essa gestão, seja para as gestões futuras. A gente tem esse compromisso com os nossos parceiros, com a nossa categoria, com os nossos pares, com os nossos associados, de fazer essa entrega para que isso fique registrado e que a gente consiga ter avanço nas nossas demandas. Dentre as demandas, estão os programas de internacionalização, programas de difusão, orçamento específico para a dança, a presença de profissionais de dança nos cargos de gestão, né? O fortalecimento do Centro de Dança da Funarte, porque não basta criar, tem que dar condições para que ele exista, com orçamento próprio e quadro de pessoas especializadas em dança, as ações afirmativas, enfim, tem uma série de demandas. Nós vamos distribuir, colocar esse documento, eu acho, Thalita, né,
divulgar esse documento para os nossos pares. Não sei se antes ou depois da entrega para a Funarte, acho que por isso que ele não foi entregue ainda, mas é um documento que contempla, com certeza, foi construído a muitas mãos, com muito acúmulo, com muita luta, para que a gente consiga avançar. Então é isso. Desculpa se eu me estendi. Seguimos nas nossas lutas e boas lutas. São sempre boas lutas. Depois eu vou me inscrever para falar da lei, das leis, do PL da dança e da lei da aposentadoria, tá? Na sequência aí das falas. Beijo, gente. Kátia voltou. Com você, Kátia. Gente, desculpa, deu um pane aqui, eu acho que a tempestade deu um pane, deu um apagão e a internet ficou totalmente inacessível. Impressionante. O Ian já falou, né? O Ian E já falou, Marise a também. Marise também já falou. Então, Isso, agora, nós vamos ao nosso último ponto de pauta, é isso? exatamente. Ah, beleza. Obrigada, Thali. Obrigada. Desculpa, gente. Enfim. Bem, então, o nosso último ponto de pauta, ações e perspectivas para 2026. Este é o momento de projetarmos os próximos passos do Fórum Nacional de Dança, tanto no campo das políticas públicas, quanto nas articulações territoriais e setoriais. Convido Bia Matar, que fará uma breve apresentação das propostas já em discussão, e, em seguida, abriremos para complementações e sugestões. Bia, querida. Obrigada, bom dia a todas, todos e todes. Então, eu sou Bia Mater, falando aqui de Santa Catarina, metade Pelotas, metade Santa Catarina. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos grisalhos, estou usando um óculos de aros pretos grossos e sou uma mulher magrinha, baixinha. Atrás de mim tem uma estante de livros e alguns objetos de decoração. Bom, é bem isso como Kátia chamou, né? A gente tem que ter perspectiva na vida também, né? Senão a gente só fica remoendo o passado, e por isso eu venho aqui contar para vocês que a gente vai ter muitas novidades em 2026, porque a gente trabalha muito, né? Por isso que também a gente precisa tanto pagar o advogado, como ter nossos filiados em dia com as nossas anuidades, né? Porque a gente também movimenta muito esse campo dos projetos e no cenário político, porque a gente é tudo uma coisa só, é uma coisa holística. Então, para 2026, nós temos aí avançando duas emendas parlamentares, porque foi um processo também dos membros da diretoria e do Fórum Nacional, em a gente também buscar outras fontes de recursos para a gente conseguir viabilizar nossos projetos, né? Em 2023 já foi a primeira experiência com um termo de fomento direto ali com a Funarte para a gente realizar, né, o 16º fórum, e agora nós também contamos com duas emendas, uma da Jandira Fegali e outra do Carlos Aratini. Uma vai ser realizada no Rio de Janeiro, que é a Dulce, depois também na complementação, ela que está coordenando esse projeto, é um projeto de encontro das pós-graduações em dança, e o nosso 17º Fórum Nacional de Dança, que vai ser na cidade de São Paulo, no mês de maio, a princípio no mês de maio, né? Nós estamos aí organizando o calendário, mas que nós vamos de novo nos encontrar presencialmente, vamos avançar nas nossas discussões, ver como é que está o panorama e perspectivas de futuros, né? Nesse período também, nós estamos tentando estar em todas as comissões que é possível a gente participar, né? Tanto do Ministério da Cultura, como avançar também nas relações com os outros ministérios, como a gente está fazendo também com o Ministério da Educação.
e assim por diante. Então, nós pretendemos fortalecer bastante as relações institucionais do Fórum, que é o órgão representativo nacional da dança, né? Porque, como bem o Sandro falou, nós temos os órgãos de classe. Aqui a gente em Santa Catarina tem a Prodança, o Fórum Mineiro, no Espírito Santo, no Ceará, cada um tem seu fórum e a gente precisa, o fórum é o que congrega todos eles e a gente está tentando fazer isso nesses encontros nacionais. Então, é isso. Muito obrigada aí por todos estarem presentes nessa manhã de sábado e bom final de semana. Obrigada, Bia, muito obrigada. Bom, gente, então, assim, né, eu gostaria de reforçar, certamente o Ian falou sobre isso, e a nossa querida Thalita e os outros, nossas companheiras e companheiros, mas a gente precisa muito do apoio de vocês para que a gente possa honrar com o nosso compromisso junto ao advogado, que também é o nosso parceiro de luta, o Ian, na nossa uma outra bandeira de luta que é contra a exclusão da dança e do teatro na prova nacional docente. Então a gente assim precisa reforçar, né, que esse apoio das pessoas é fundamental. Foi com esse apoio que nós conseguimos avançar até onde nós avançamos. E é com esse apoio que a gente precisa continuar, né, continuar na luta, continuar, na verdade, nos articulando juridicamente, judicialmente, para que a gente possa chegar no ponto que nós queremos, porque não chegamos nele ainda, né? Mas se não fosse a luta até agora, nós não teríamos avançado o quanto nós avançamos. Então, assim, só reforçar que a gente precisa muito do apoio de todas vocês, tá bom? Então, assim, na continuidade, abrimos o espaço de fala geral para que cada participante possa trazer suas contribuições, suas observações, seus acúmulos, informes ou propostas de encaminhamento. Pedimos que as falas sejam objetivas, com até 5 minutos por pessoa, para que possamos ouvir o máximo possível de vozes. Ok? Então, inscrições. Thali, você está com as inscrições, não é isso? Tô sim, por enquanto não temos inscrição. Mas tem uma pergunta ali para o Sandro, no chat. Ah, ok. Pergunta da Solange Borelli. Em relação à extinção da carreira de dança e teatro nos concursos públicos, quais são as articulações que estão sendo feitas com as mobilizações existentes do teatro? Em relação à extinção da carreira de dança e teatro nos concursos públicos. Ian, eu acho que é para você. Ian, tá aí? Tô sim. Só tô Ok. sábado com criança aqui, só sair aqui pra ficar mais quieto. Tranquilo. Então, primeiro assim, não tem exclusão dos concursos públicos, vamos aos poucos, assim. O que a gente tem hoje é que teatro e dança não tem nota para participar de concursos públicos que utilizem a prova nacional docente. Acho que, assim, tecnicamente é isso. Em tese, né, há uma indicação aos municípios que façam processos próprios para teatro e dança. Então, mesmo os municípios... Eu acho que os municípios... se a gente vê algum município que já lançou edital que não tem a dança, isso pode ser questionado. Então, pode ser, inclusive, judicializado esse ponto. Um dos caminhos que eu quero depois conversar, né, pegar a Marisa e acertar o fuso horário aqui e a gente conversar, é a gente conseguir demandar aos tribunais de contas, para os tribunais de contas fiscalizarem os municípios, se eles estão cumprindo e garantindo que tenha teatro e dança. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem entrada com o Estilac Xavier, ex-deputado,
Em outros estados também a gente consegue uma entrada boa, outros estados, afinal de contas, é complexo, bem complicado. Então a gente pode, é um caminho possível da gente investigar. E outro ponto também que a gente tem que ver é que há uma notícia de que agora em novembro o Conselho Nacional de Educação ia votar a mudança na Base Nacional Comum Curricular, ou curricular comum, nunca sei, para que não exista mais disciplina de artes. Necessariamente seria disciplinas de teatro, dança, música e artes plásticas. Então, isso seria um grande ganho, seria um grande avanço. Também, porque por tudo isso que nós fizemos, a gente fez o Ministério olhar para isso. Então, aí eles já colocaram para o ano que vem, já estão construindo as bases do ENAD ano que vem. Ou seja, também os cursos entraram no ENAD a partir de agora. Foi aprovado. Então, o ciclo do ENAD começa em janeiro. Então, em janeiro já tem coisas, já tem que inscrever os estudantes, tudo. Então, para dentro das faculdades de dança, já teremos esse movimento a partir do início do ano que vem. E quanto ao... se a gente tiver essa mudança agora em novembro, na reunião do Conselho Nacional de Educação, a gente vai ter uma situação bem paradigma, né? Porque os municípios vão ter que mudar os seus currículos para ter a disciplina de dança. E não vão ter o professor de dança. Então, isso aí vai reforçar a necessidade deles contratarem nas próximas edições. Então, também seria uma forma da gente compensar, né? Teria que abrir essas vagas no próximo processo. Então, também é essa perspectiva. Então, não é que existe, e eu já escutei isso muitas vezes, né? É um entendimento de que foram extintos, né? Tiraram de todas as provas dos concursos públicos a dança, não é isso, mas aqueles que usarem, simplesmente assim, aqueles que usarem a prova nacional docente não tem dança. Então, assim, esses não vão poder, e aí o concurso tem que garantir uma outra forma da pessoa participar. Não pode o concurso não ter dança. Então, caso tenha algum caso, né, de Usamara, pode ver ali Araraquara, que conhece bem ali a cidade, já ficar de olho, né, outros casos aqui, pessoal Dulce, que está sempre olhando ali para a Bahia inteira, a gente pode estar vendo esses casos e tratando como ver cada situação. Obrigada, Ian. Rita, Sim, Solange, pode reconsiderar, por favor. Se quiser fazer por áudio. obrigada. Eu estou com um problema aqui no meu computador, não sei nem como eu estou aparecendo aí, mas não importa. Bom dia, pessoal. Eu me expressei mal, certamente, na questão, tá? Mas, de qualquer forma, Ian, muito obrigada pela explicação. Também complementou aqui informações que não estavam muito nítidas para mim. O que eu estou perguntando, de fato, é se a gente, enquanto mobilização política da classe, enfim, se a gente está se articulando também com o teatro, nesse sentido, e com outras linguagens, mas mais que é dança e teatro que foi, me parece, se eu não estiver enganada, o foco dessa questão. Se tem alguma articulação política enfim, de mobilização com o teatro para fortalecer. É nesse sentido, tá? Obrigada. Posso responder essa, gente? Rapidinho? Pode, claro. Solange, querida, tudo bem, gente? Sobre a articulação com o teatro, são 4 entidades que estão propondo essas ações judiciais. Nós formamos um coletivo. A professora Kátia, que participa tanto da ANDA quanto da Abrace, logo lá no início do ano, quando foi publicado o edital em fevereiro, as entidades de teatro e dança, a Abrace e a ANDA, fizeram uma chamada. Então, o Fórum Nacional de Dança foi convidado, eu entrei nesse coletivo para que nós pudéssemos discutir as estratégias. E também a Organização dos Profissionais dos Artes Educadores de São Paulo, do Estado de São Paulo, participa também então, ou seja, realmente essa luta iniciou na Abrace,
né, a Associação Brasileira de Pesquisadores de Artes Cênicas e a ANDA, a Associação Nacional dos Profissionais dos Professores de Dança, Pesquisadores em Dança. Então, a Abrace, que reúne um grande número de entidades, pessoas que participam de coletivos de teatro, está junto na luta, tá? Então, são as 4 entidades, e a gente aí fizemos várias reuniões, Organização Paulista de Arte e Educação, isso aí. Fizemos várias reuniões com esse tema, né, com participação de 200 pessoas, 300 pessoas, para que a gente, então, aí, na verdade, vou dizer, a maioria eram de teatro, presentes em grande número, né? Então, a gente está discutindo desde o início com essas entidades representantes do teatro e da dança, tá? Mas essa é a articulação que está sendo feita. E a luta segue, quero depois falar um pouquinho sobre isso na próxima, vou me inscrever para falar sobre os próximos passos aí, para dar um ânimo para a gente seguir na luta. Valeu, obrigada. Obrigada, Marise. Obrigada, Solange. Bia, você pode colocar no chat o nosso e-mail para o pessoal mandar os laudos, tá? Fernando Vaz. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ou bom dia. Eu me chamo Fernanda Vaz e eu sou de Goiânia, Goiás. Faço parte da Associação Goiana de Danças. Nós temos apenas um ano de existência, né? Concluímos esse um ano de existência e queremos cada vez mais somar força a esse movimento em defesa da carreira em dança. A principal pergunta que eu faço, pessoal, é sobre a mobilização da docência no campo privado. Porque aqui na cidade, no município de Goiânia, eu sou professora na disciplina de arte, né, no município. E minha formação é licenciatura em dança, e aqui a gente já tem isso quando aparece algum edital de concurso ou processo seletivo para a área, a gente já tem uma organização de impugnação, de correr atrás dessa oportunidade para o licenciado em dança, juntamente ali com alguns professores da Universidade Federal de Goiás, por exemplo, a Valéria Figueiredo, que é uma das pessoas que está bem à frente, né, que também faz parte aí do fórum e etc. Então, eu queria compreender um pouco mais quais são as ações que nós temos para a ocupação desses espaços do professor de arte também no campo privado educacional. Porque, assim, eu não vejo falar muito, eu vejo mais no campo público, né? No privado eu não vejo tanto, e a gente também tem bastante oportunidades aí de docência nesse campo. Essa que fica a minha maior questão, assim. Obrigada, Fernanda. Quem quer responder? Ian, Marise? Eu pedi a palavra aí para outra coisa, mas eu posso falar um pouquinho aí. Quer dizer, Fernanda, veja bem, em termos de acumulado da sociedade civil, a gente está muito buscando as políticas públicas, né? Então, por isso que estamos um pouco afastados para a questão do privado especificamente, que é toda uma lógica capitalista, complicada, etc., que não é muito nosso pedaço, mas temos de estar atento. E aí é importantíssimo que você colocou, porque se o Conselho, nosso advogado agora, está propondo que sejam professores das linguagens, isso repercute, vai reverberar nas nas escolas privadas, porque as escolas privadas vão ter de seguir o que a legislação manda. Então, isso aí é uma exigência, inclusive, se não é aprovado as escolas, etc., né? Se não tiver, não seguir uma legislação. Então, se a gente avança na legislação de políticas públicas, a gente vai reverberar. Agora, eu queria registrar só uma coisa muito interessante. Aqui na Bahia,
tem uns grupos, umas academias de dança que têm desenvolvido uma ação muito boa. Elas se organizam para trabalhar nas várias escolas do segundo turno. Então, isso é uma organização da própria área de dança que está voltada para essas atividades especificamente, que é um mercado de trabalho importante, né? Porque, afinal, a gente sabe que o ensino público é, de fundamental e médio, há uma elite muito grande fazendo nas escolas privadas, e que é um pessoal, é uma quantidade enorme, então eu acho que tem de se buscar esse tipo de organização. Né? É uma coisa que a gente deve. Última coisa que eu vou falar é que, quando o nosso advogado colocou a questão de que já veio uma ENAD aí para a dança e para teatro, e vai ser um embrólio, porque eu estou vendo nas legislações, eu fiz um levantamento, agora fiz não, eu examinei uma tese agora que tem um levantamento de 17 cursos de dança, de graduação, licenciatura em dança. E é tão variado o currículo que vai ser muito difícil. A gente não vai ser fácil para o MEC fazer esse concurso, né? Mas eles vão ter de fazer mesmo, porque a perda que nós tivemos agora em não termos dança e teatro nesse concurso, e aí, Solange, a dança tem lutado muito, temos chamado o pessoal de teatro, mas foi a partir dessa posição da dança na questão, porque isso fere a dança e o teatro, são os dois. E eu lamento que, inclusive, os satélites, etc., não estejam mais envolvidos, porque teatro, se envolvesse mais, facilitava em termos de quantidade de pessoas questionando isso. Mas, veja bem, o nosso advogado diz, o Ian, diz que nós devemos verificar os municípios. Gente, isso é tão difícil, Ian, porque nós temos, por exemplo, na Bahia, 517 municípios. Nós estamos sabendo que muitos municípios têm leis contra a dança e não sabemos quais são. Sei que Ribeirão Preto tem lá em São Paulo, não sei aqui da Bahia quais são os municípios que dança está proibido na escola. Isso vai ser um fuzuê, mas nós temos de estar atentos e fortes nessa luta. Pronto, eu acho que senão eu vou ficar falando demais. Desculpem. Alguém quer complementar? Ian ou Marise? Não? Seguimos, então? Fernanda, contemplou sua dúvida? Sim, contemplou sim. Já é uma questão que eu acompanho também, principalmente aqui no estado de Goiás, que é um estado extremamente complicado e contra as artes. E aí era só essa dúvida mesmo no âmbito privado. Obrigada, Fernanda. Eu chamo o Diego, depois Marise e Kátia, tá? A lista de inscritos. Bom dia, Diego Dantas, bailarino, coreógrafo, atual diretor artístico do Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro, membro do movimento Dança em Rede, articulado com o Fórum Nacional da Dança. Aqui falo pelo Rio de Janeiro. Nós estamos já em grupos de trabalho buscando formas de colaboração com toda a movimentação do fórum, né? Há um grupo que fez uma juntada de professoras da UFRJ de teses e dissertações sobre o aspecto das lesões e da longevidade da carreira do bailarino, né? Que isso deve ser encaminhado à diretoria do fórum. Já vínhamos há algum tempo em diálogo
constante na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou funcionário da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, então também, claro que facilitou. Mas essa conversa com a Secretaria Municipal de Educação, diretamente com o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, nossa conversa entrou em pausa no momento, porque estávamos já na fase de implementação de calendário para a construção de currículo de dança. A dança na cidade do Rio de Janeiro, diferente do teatro, sofre mais prejuízo porque ela ainda não consta no currículo das escolas municipais. Ela consta no currículo estadual, mas não na cidade do Rio de Janeiro, porque a cidade do Rio de Janeiro tem um protagonismo, né? E nós já estávamos construindo um calendário junto às gerências de anos finais, anos iniciais da Secretaria Municipal de Educação, assessora do secretário, para a construção. Acredito que esse currículo segue em construção, mas com a prova nacional docente não contemplando a dança e o teatro, a gente ficou muito enfraquecido nesse avanço. Porém, entendemos que a articulação local ela é fundamental para dar os encaminhamentos disso tudo que a gente está falando aqui para os gestores. Porque esses gestores precisam saber dessa boa nova, porque dentro dessas construções a gente vai mitigando, na minha perspectiva, na minha visão como gestor também, mitigando danos maiores, né? Mitigando visões equivocadas sobre o setor, sobre as legislações. Então, é importante também dar ciência àqueles e aquelas que estão em articulação diretamente no território, com as secretarias municipais, com as secretarias estaduais, encaminharem esses avanços que a gente está conversando aqui nessa reunião do fórum, para que essas pessoas também tomem ciência e consigam ou estancar processos de sangramento, de prejuízos que a gente pode estar sofrendo na construção das políticas públicas para o ano de 2026, né? É importante também, a gente já fez a comunicação com a assessoria do secretário Renan Ferreirinha, falando sobre o ENAD 2026, que já temos indicadores concisos de que a dança e o teatro já estão inseridos e de que possivelmente a mudança na prova nacional docente virá. Acredito que cada localidade vai ter sua realidade. A realidade da cidade do Rio de Janeiro, no tocante da dança nas escolas públicas, vem sendo essa. Estamos no processo de construção do currículo de dança, que não existe, né? Existem profissionais licenciados em dança na rede, porém esses profissionais entraram através de currículo de artes cênicas, onde se privilegia o teatro, tá? Isso não é novidade, muitos de vocês já sabem. Perdão, deu uma pausa aqui, porque pausou aqui porque entrou uma ligação. E a gente segue nas reuniões de encontro com o Dança em Rede, promovendo, buscando construir também mais possibilidades de interlocução com esses gestores locais, que eu acho fundamental, né? Para que as ações tenham mais capilaridade nos territórios, né? Eu acho que é importante a gente também pensar e prever momentos de diálogo e de encaminhamento para esses entes, tá? Não sei se, também a gente do Fórum, a gente da Movimento Dança em Rede Rio de Janeiro vem se encontrando regularmente, nós teremos reunião essa semana, possivelmente para deliberar sobre os futuros encaminhamentos. Não sei se Kátia vai querer complementar de alguma forma, tá? Mas a gente segue aqui se reunindo, tá bom? Obrigada, Diego, pelos informes. Chamo então a Marise e depois Kátia. Bom, gente, me inscrevi para não acumular, né, muitas falas na mesma manifestação. Mas eu vou começar de trás para frente. Achei super importante a fala da Fernanda, e que bom ver caras jovens, já atuante, militante, né? Parabéns pela Associação de Goiás, pelo primeiro aniversário, né? Estejam juntos com a gente, com o Fórum Nacional de Dança. E é exatamente isso que eu quero falar. Fernanda, essa pauta da inclusão da dança nas escolas privadas pode ser apresentada de forma organizada
para a diretoria do Fórum Nacional de Dança, para que a gente aprove em plenária, para que a gente siga nessa luta, para que a gente potencialize a luta que chega, essas demandas que chegam para nós. Então, o que eu quero dizer também que no Fórum Nacional de Dança nós temos as coordenadorias regionais, setoriais, né? Nós temos uma coordenação de educação, nós temos uma coordenação de LGBT, a gente tem uma coordenação enfim, de internacionalização, de festivais. A gente precisa fortalecer esses coletivos. É óbvio que, enquanto entidade nacional, nós precisamos de muitas e muitos braços e pernas e cabeças para que a gente consiga funcionar. Então, acho que esse é um convite para que a gente tem que pensar que, com a aprovação da lei da dança, da lei que regulamenta o exercício profissional, a gente vai conseguir se organizar para os próximos anos, né? Digamos, a gente tem que ter metas imediatas, mas a gente tem demandas para os próximos 5, 10, 15 anos e daí para frente. Quais sejam? Com a aprovação da lei da dança, né, Dulce, a gente vai conseguir ter uma organização institucional dessas entidades, dessas associações, para que em rede a gente consiga. Vocês não sabem qual é a nossa dificuldade nesses 25 anos, quando surge uma audiência pública em Brasília, o Fórum Nacional de Dança, uma associação que, embora seja grandiosa nas suas ações e no seu mérito, não tem recursos. A gente não tem recursos financeiros, porque a gente não tem fonte de origem de demanda, ou seja, com a profissionalização geral a gente vai conseguir ter essa organização institucional capilarizada. Nós vamos precisar regulamentar essa lei, a gente precisa das associações e dos fóruns locais, a gente tem tantas demandas e o nosso trabalho como de todos aqui, é um trabalho voluntário. Nós somos muitas e muitos companheiros nesses 25 anos que trazem as suas lutas. Então, Fernanda, já organiza essa demanda aí do ensino da dança nas escolas privadas, traz para a diretoria do Fórum, faz essa busca com outras associações locais e traz porque o Fórum pode ser um grande parceiro nessa luta, e eu acho que é isso que a gente tem que... esse é o grande papel do Fórum, né? Além das lutas coletivas gerais, de forma mais ampla, como são as nossas legislações, a nossa atuação com a frente parlamentar, a gente tem não só a lei que regulamenta o exercício da profissão, a gente tem que regulamentar, a gente tem que trabalhar na elaboração desse decreto que vai regulamentar como vai funcionar daqui para frente, ou seja, isso tudo é sempre construído de forma coletiva. Então, eu acho que assim, um grande exemplo foi o que o Diego trouxe, é a rede em dança do Rio de Janeiro, que a gente deliberou isso lá no início, acho que foi ano passado, né, Kátia? E a rede se tornou uma potente força no Rio de Janeiro. E é isso que o Fórum tem que fazer, né? É isso que a gente espera que a gente consiga fazer em todos os estados, ter essas redes estaduais em ligação direta com o Fórum. Então, acho que assim, trazer a esperança, né, de boas lutas, a gente que acompanha há 25 anos o Fórum, a gente sempre tem, isso nos move, né, Dulce? Nos mantém na luta para as próximas gerações. E tanto que essa questão da prova nacional docente, o grande receio era, com a mudança de governo, com as eleições para o ano que vem, e se não tiver prova nacional docente no ano que vem? Porque é possível que isso não aconteça. E se não tiver, e muda o governo federal, que Deus o livre, aconteça essa catástrofe, mas a gente acha que o Lula vai se reeleger. Mas e se a gente já passou por esse momento nefasto de ter, né, de perdermos todas as políticas públicas dos artistas serem perseguidos pelo governo, da arte e dos artistas. Então é isso que nós temos que estar atentos e fortes. Essa luta continua e nós vamos conseguir avançando com a participação
eu acho o potente das pessoas aqui nos encontros do Fórum. Eu acho que nós vamos ter em 2026 um grande encontro do Fórum Nacional de Dança, se tudo der certo até lá, com a lei já aprovada, sancionada pelo presidente Lula. Nós vamos estar discutindo no 17º encontro do Fórum Nacional de Dança a regulamentação da lei, e isso é que vai nos garantir o futuro e das nossas grandes lutas, inclusive a da aposentadoria, essas leis municipais de que Dulce fala. Há muitos municípios, nós fizemos um levantamento, havia 19 municípios grandes no Brasil inteiro que proibiram o ensino da dança nas escolas municipais porque tratavam de sexualização precoce, e a justificativa de que era criança rebolando não é arte, isso enfim, e essa era a justificativa para os projetos de lei serem aprovados. Então é isso, gente, temos muitos assuntos ainda. Marisa, posso complementar só uma hoje coisinha? Fala, Diego. Desculpa, Dulce, rapidinho. Só para dizer que também no Rio de Janeiro nós também temos uma lei favorável à dança, tá? Que nos impulsionou e nos ajudou bastante nesse diálogo com o executivo, tá bom? Então, só faltou fazer esse apontamento. Como Marisa citou meu nome, mas eu ia, de qualquer forma, fazer essa intervenção, porque, Fernanda, ó, com a perspectiva de Marise, daqui a 20 anos, você estará à frente disso e eu estarei representada por você, porque certamente não estarei nessa luta, mas terei Fernanda à frente disso. É só uma brincadeira geracional. Dulce, nós vamos estar aqui às margens do Tejo tomando um bom vinho daqui a 20 anos, eu e tu, e gozando da nossa juventude. Beijo, querida. Obrigada, Marise, Dulce e Diego, pela complementação. O Laca pediu para complementar também, não sei se tem mais inscrição. Kátia passa para Laca e depois você, Kátia? Ok, Laca então e depois Kátia. Oi, gente. Bom dia. Vou tentar ser bem rápido, porque eu acho que complementa, né? Só para colocar, meu nome é Evanilton Laca, eu falo de Uberlândia, Minas. Eu sou homem branco, os cabelos escuros, a barba já ficando branca e com óculos quadrado, né? Bom, sobre essa discussão, como a Arúcio colocou, o âmbito das nossas discussões, elas acabam tocando muito a arte cênica e o ensino formal. E você tem a preocupação da Fernanda justamente sobre essa outra dimensão do ensino privado, que também toca nas ONGs também, né? Você tem uma outra dimensão da dança que é muito grande, né? E daí, como a Marisa colocou, a aprovação da lei da dança, acho que ela é muito importante e ela cria um outro contexto mesmo, porque, obviamente, a aplicação dela vai tocar em várias dimensões da dança no contexto nacional, né? E daí, eu sempre fico pensando, por exemplo, sobre um efeito que acontece da nossa luta, que a gente às vezes não percebe. Então, a gente tem brigado, e o Fórum Nacional resulta desse conflito, discussão, reflexão, com os CREFs, desde 1998. Então, por exemplo, a gente tem um cenário, por exemplo, das danças que acontecem nas academias, no caso do fit dance, a zumba, né? E elas se deslocam do CREF, elas não são fiscalizadas pelo CREF, elas não têm que pagar o CREF porque elas são dança. Elas se apresentam como dança. Entendeu? Então você tem todo um universo de mercado que existe ancorado na nossa luta desde 98. Mas não há nenhuma contribuição desses contextos para que essa luta da lei da dança, da aposentadoria, continue acontecendo. Enquanto isso, a gente fica pedindo Pix para poder pagar o advogado, para poder brigar por todo mundo, entende? Então, assim, só para chamar a atenção também que, às vezes, esse movimento nosso, ele tem implicações políticas e econômicas que a gente não tem percebido. E você tem outras pessoas que têm feito uso disso há anos, têm criado um cenário, um mercado que é muito ativo e aquecido, baseado nessa discussão que a gente propõe e se desviam dos pagamentos do CREF através da nossa luta. Então, a lei da dança, ela é muito importante, e a aplicação dela, e ela de fato vai criar um outro cenário nas várias dimensões que a dança ocupa no país. Mas, enfim, essa é a minha contribuição, reflexão com a Marisa, com a Dulce e com a Fernanda. Obrigada, Laca, pela contribuição e ótima fala. Eu queria só reforçar uma coisinha, agradecer Ian, que acabou de sair. Ian fez um trabalho magnífico e continua fazendo,
um grande parceiro, um grande advogado, um aliado para dança e teatro. Então, quando precisarem, procurem Ian, ele deixou no chat o telefone dele. E queria também dizer que não foi citado, mas Tarcísio Mota, o deputado Tarcísio Mota, foi muito importante na questão da prova nacional docente, encampou essa luta, propôs uma audiência pública, né, em que o INEP foi convocado a prestar esclarecimentos da retirada da dança e do teatro, então não podemos deixar de falar dos nossos políticos e parceiros que encampam as nossas pautas, assim como o Vicentinho também não foi citado pela frente parlamentar, né? Juliana Cardoso, então são deputados aí que estão sempre ao nosso lado e contribuindo. Bom, eu vou chamar agora, então, o Mário Kátia e depois Mário Nascimento. Bom, gente, então, assim, eu já estou contemplada com algumas falas, né? Eu queria só complementar a fala da Thalita. A gente teve o Tarcísio, eu ia falar sobre isso, né? O Tarcísio é um grande parceiro também nas nossas lutas, mas Jandira Fegali também é incansável. Tivemos também, na Frente Parlamentar da Dança, a gente ultrapassa 300 assinaturas, né? Entre essas pessoas signatárias, a gente tem também a Thalíria Petroni, aqui do Rio de Janeiro, né? Benedita da Silva, né? Então, assim, a gente tem, na verdade, a bancada do Rio de Janeiro, eu acredito, pelo que eu já fiz essa checagem, né? Toda a bancada assinou, são signatários dessa frente. Então, isso é importante, né? Muito importante. Uma outra contribuição, né? Que, na verdade, é mais uma reflexão, a gente é muito importante, né? Fundamental a gente ter a noção, né? E não perder do nosso radar, que nenhuma luta na verdade, foi concluída, né? A gente, na verdade, a cada passo que a gente dá, né? Cada passo, a cada vitória, cada vitória se desdobra em muitas outras bandeiras de luta, né? Como o Laca falou e falou muito bem, a gente avança, né, no reconhecimento do profissional de dança pela lei, né, que com certeza vamos avançar, mas como Marise falou, teremos muitas discussões a partir daí, né? E muitas discussões complexas, né, no âmbito da aplicação da lei. Então, assim, é muito importante nessa seara que a gente consiga se organizar em rede, nas nossas regiões, né, nas nossas localidades, e que isso possa estar se espraiando. E que a gente não perca a perspectiva de que a forma torna o conteúdo mais ou menos acessível. Então, a gente precisa sempre estar muito preocupado com nossas abordagens, né? Com o modo como a gente aborda, com o modo como a gente se aproxima, com o modo como a gente se relaciona, né? Para que essa rede, né, que já está configurada se fortaleça e se amplie, como disse bem a Dulce e a Marise, né? Se amplie no sentido geracional, que cheguem novas pessoas, que a gente possa, de fato, né, estar exercitando a multiplicação, a propagação, né, de todas essas nossas conquistas e todas as nossas bandeiras, né, e lutas, muitas lutas que ainda virão. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar, e é isso. Obrigada, Thalita. Obrigada, Kátia. Eu vou pedir que na fala do Mário a gente faça as últimas inscrições para a gente ir encaminhando para o final. Tá bom, Mário? Bom dia a todos. Saudações aqui nesse encontro tão importante. Estou aqui nesse calor de Manaus de 40 graus, mais ou menos, e subindo, tá? Sou um homem de 1,78 m, com o tupete e o salto. Então, eu acho que todas as pautas são absolutamente importantes, principalmente essa pauta sobre a aposentadoria, mas eu temo que no futuro também a gente não tenha tantos artistas que vão usufruir dessa pauta, principalmente essa geração, né? Mas eu vou bater na tecla que eu acho que eu já bati no nosso encontro, sobre as políticas, né, de apoio aos artistas trabalhadores da dança,
né, que estão nos teatros, que estão nas coxias, que estão na sala de aula. Aqui a gente teve, fiz a curadoria do Festival Amazônia de Dança. É incrível como a quantidade de grupos foi ínfima. Eu tive 2 inscrições de grupos com números de artistas para esse evento, que há 3 anos atrás tivemos pelo menos 20 inscrições de grupos, né, profissionais. E esse ano eu tive muitas inscrições para o audiovisual, para videodança, e as inscrições de artistas solos. Então, artistas que tinham grupos passaram a ser só artistas solos, né? Porque é muito mais fácil para você poder tocar sua carreira. Enfim, a gente precisa de uma abordagem mais incisiva, mais forte, no que diz respeito à cobrança sobre as leis de incentivo, né? Sobre os editais que continuam sendo muito, 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 muito pequenos. Quando a Funarte lança os seus editais, 30% só dos artistas conseguem, né? O restante, o ideal que teríamos pelo menos 70% desses artistas agraciados, porque os editais eles não conseguem cobrir toda essa necessidade que os artistas estão tendo. Os artistas continuam navegando em mar revolto aqui, continuam navegando aqui no Rio Amazonas, o Rio Negro, nervoso, né? Então, eu acho que nossa cobrança, Lula não tem problemas com cobranças, né? E eu acho que deve ser assim também com o Ministério e com a Funarte. É isso que nós devemos ter uma cobrança mais dura no que diz respeito a incentivo para que esses artistas continuem trabalhando, principalmente no próximo ano tão importante, no terceiro mandato de Luiz Inácio, né, que vai para o 4º mandato. Eu acho que nós não vamos ter uma chance tão boa quanto essa. Tá? Eu continuo insistindo que a Funarte está fazendo um ótimo trabalho, mas precisamos que isso tenha uma injeção de recursos para que os artistas possam voltar a trabalhar. E isso não tem acontecido. Isso não tem acontecido. E eu tive uma prova aqui que o Festival Amazônia de Dança é um festival super importante na região, mas, infelizmente, ele está esvaziado, né? Porque os artistas sumiram. Os artistas estão muito se sentindo... não tem incentivo, né? Os artistas estão deixando, estão indo para a faculdade de dança e o seu fazer artístico ele está desaparecendo, infelizmente. Eu vejo, porque eu continuo dando aula, continuo viajando muito, e os artistas estão... Então, as pautas são todas maravilhosas, mas eu, como um artista atuante, né, que sou e trabalho com outros grupos, eu vejo como está difícil. Infelizmente, né? É o 4º ano do governo, mas não tem um trabalho do governo, da Funarte ou do Ministério de explicação o que é essa lei, né? Essa lei Rouanet que não funciona para a camada inferior dos artistas, funciona para a camada superior, só para os grandes musicais, os grandes eventos. Então, não tem um trabalho de explicar para o empresário, para as empresas, a importância e como que ela pode usufruir, também incentivando esses artistas que estão nessa camada inferior, entendeu? Então, eu acho que isso é uma falha e nós devemos, nos nossos encontros, fazer uma cobrança mais dura, sem meias palavras, sem alisar gelo, porque eu acho que isso que está acontecendo. Porque, senão, a aposentadoria e tudo isso que nós estamos tentando conseguir, isso não vai valer de nada, porque, infelizmente, os grupos vão acabar e é isso que tem acontecido. Tá? Eu acho que a nossa cobrança é muito, muito frágil. Tá? E eu acho que o campo da esquerda ele não tem problema com cobrança. Lula não tem problema com cobrança. Não temos que ter medo de cobrar da ministra Margarete mais atuação nesse sentido e da Funarte mais atuação nesse sentido e que tenha recurso, porque dinheiro tem. A economia está indo muito bem. Então, tem que ir no Haddad para fazer essa cobrança, porque a Funarte precisa do dobro do que ela tem, que é muito pouco que a Funarte tem, e o Ministério precisa muito mais ainda.
para que ele possa, de alguma forma, trazer o artista de volta, porque o artista não está atuando, o artista não está trabalhando. E são poucos os que estão na cena, muito poucos. Tá? Infelizmente, é isso que está acontecendo. Eu acho que, desculpe, eu estou um pouco nervoso, tá? Não, Porque tudo bem. eu vivo isso no dia a dia. Diego deve ser a mesma coisa no Rio de Janeiro, né, Diego? Né? Os grupos são muito poucos, tem os super-heróis ali, né, como a Esther Weitzman, o outro aqui, outro ali, que reúne os grupos e faz vaquinha e tenta de alguma forma. Mônica Lira lá, que esteve aqui, a mesma coisa. O experimental, sei lá, existe há 50 anos, né, Mônica? E cadê? Cadê o dinheiro, gente? Vamos ser mais práticos. Precisa de dinheiro, né, Dulce? Dinheiro. Dinheiro é isso que precisa para os grupos, porque isso não está acontecendo, porque eu não vou usufruir da aposentadoria, provavelmente, né? Mas queremos que os artistas usufruam dessa aposentadoria, mas eles tenham condição de trabalhar, porque eles só vão usufruir dessa aposentadoria se eles estiverem trabalhando. E eles não estão, minha gente. Eles não estão trabalhando. Eu não sei como é que é o panorama em Goiás, como é que é na Bahia, mas eu viajo muito com a companhia, a gente faz muita turnê, e eu tenho muito contato com os grupos, né? Muito contato, dou muita aula, então é um desânimo terrível, esse desânimo que eu sinto. Tá? Então, eu acho que nós temos que ser mais duros nessa cobrança e não ter medo de cobrar, porque é um governo de esquerda, tá? E a tradição da esquerda é aceitar as cobranças. Luiz Inácio está ali para a gente cobrar dele e cobrar do seu ministério que tenha uma atuação mais atuante e que vá atrás de recursos, que essa é a obrigação desse governo, que pelo menos foi eleito com a ajuda majoritária dos artistas. Né? Obrigada, então, Mário. É o Matias vai te complementar, ele quis pedir a fala para corroborar com a sua fala. Obrigado. Matias. E depois Dulce, daqui a 20 anos estaremos tomando vinho ainda, tá? E depois eu chamo Clara, Gal, Mônica e encerramos a inscrição, tá, gente? Então termina com a Mônica e aí então peço agora que o Matias fale e a gente segue com essas 3 pessoas. Obrigada. Ei, gente, bom dia a todas as pessoas. Eu sou Matias Santiago, artista da dança. Sou um homem negro, tenho óculos transparentes, com haste transparente. Estou vestindo uma camisa amarela. Atrás de mim tem uma parede com um quadro e uma planta. Só queria colaborar aqui com a fala de Mário Nascimento sobre essa questão. Acho que o esvaziamento, Mário, que ocorre não só aí na mostra, mas também em várias outras que ocorrem no Brasil, né, e editais públicos, é por conta das próprias políticas de fomento. Eu não sei qual é a fonte de financiamento desse festival que você está falando, mas acredito que até para se conseguir esse recurso, a própria iniciativa ela termina se adequando a alguns critérios que não dizem respeito à realidade dos artistas, dos próprios artistas. Então, isso é uma questão que eu acho que isso precisa ser refletido e discutido, não somente no âmbito das instituições, Funarte e também das secretarias de cultura, dos estados e dos municípios, mas também no âmbito dos próprios artistas. Falta um pouco de reflexão e de trabalho também nosso, da gente estar avaliando esse histórico das políticas e entendendo quais seriam as nossas proposições, porque a realidade é essa que você está falando. Não é só no Amazonas, é em vários lugares do Brasil. Né? Eu acho que o problema maior é que as políticas de fomento, historicamente, elas só se baseiam no dinheiro. E no repasse de dinheiro para artistas. E um repasse ínfimo, que não diz respeito nem a 50% do orçamento de cada uma dessas iniciativas. Então, isso é uma questão econômica muito, muito pragmática, que precisa ser discutido, mas também como é a viabilidade desse recurso, a utilização desse recurso. Não só e somente através de editais públicos de repasse de verba para o artista. Além desse repasse de verba, a gente está vivendo um advento das demandas das minorias sociais que o artista agora tem que arcar. O artista, dentro do seu projeto, ele tem que criar tecnologias assistivas para pessoas com deficiência, ele tem que fazer várias outras demandas que são legítimas, mas que são obrigações do Estado e não do artista. Então, essas questões eu acho que precisam ser levantadas mais fortemente entre nós. Né? Eu acho que a regulamentação da dança
do artista da dança, vai fazer esse fortalecimento também dos grupos e dos artistas na relação do trabalho. Então, a gente vai começar a se entender melhor na relação até das iniciativas de difusão, dos festivais, dos editais, dos próprios editais. Os editais eles vão ter que se adequar também nessa lógica do trabalho da dança já regulamentado. Então, existem umas transformações a médio e longo prazo que a gente tem que estar muito atento. Eu acho que urge, para finalizar, eu acho que hoje uma discussão sobre essas questões que o Mário traz na relação do fomento, não só e somente pautado no dinheiro, mas, sobretudo, na utilização do recurso, que não é só o dinheiro na mão do artista que vai resolver essa questão. Eu acho que existem outras articulações necessárias que podem ser feitas, e como ele bem disse, esse governo é um governo de esquerda, nós levantamos esse governo, nós estamos com ele, e eles sabem dessas ideias todas. O que falta é a gente pressionar, enquanto sociedade civil organizada, para que a gente consiga construir isso de uma maneira melhor. E isso atrelado a uma outra iniciativa do próprio governo, que é a Política Nacional das Artes. Eu acho que essa discussão também a gente tem que estar atrelando na relação do fomento, entendendo como é que está sendo posta essa Política Nacional das Artes. Acho bom que todos aqui se debrucem sobre os documentos que estão no Ministério da Cultura sobre o Brasil das Artes, que é o primeiro documento sobre a política nacional. É uma discussão até que eu pontuo aqui que possa vir a ser uma discussão nas próximas plenárias nossas, porque vai ser um trabalho árduo para a construção dessa política nacional das artes, e essas questões que o Mário trouxe aqui, sem dúvida nenhuma, são fundantes na relação do artista, que hoje não tem condição nenhuma de inserção, nem em festivais, muito menos da sua subsistência, né? E eu sou um pesquisador do trabalho na dança, e, de fato, eu posso afirmar que, hoje, no Brasil, quem dança, dá aula. Então, essa relação atrelada à educação é muito direta. E isso é uma questão que a gente precisa discutir. Não que a educação na dança não seja importante, é fundamental. Mas aquele artista que produz dança, ele também precisa ser considerado e respeitado como um trabalhador. É isso. Obrigado, gente. Respondendo ao Matias, nós estamos fazendo o evento aqui com recurso do governo, né? Mas uma coisa que aconteceu, dada a baixa demanda, a gente quase teve que devolver dinheiro para o governo. E eu chamei o secretário e falei, não podemos, a gente tem que dar um jeito de remanejar esse dinheiro, porque baixa a demanda muito baixa, acabou que o recurso ia ser devolvido para o governo, né? E a gente fez uma manobra porque os grupos estão desincentivados. Mas esse recurso aqui é recurso do governo estadual para realizar. Eu estou falando sobre isso, é a utilização do recurso. Só se pensa em repassar o recurso para o artista, mas não olha para o contexto no qual os artistas estão inseridos. Esse dinheiro podia ser aplicado de uma outra maneira. Obrigado, bom te ver. Obrigada, Matias. Obrigada, Mário. Vou chamar, então, Clara, depois Gal, e aí encerramos com a Mônica e passa para a Kátia fazer as falas finais. Bom dia, gente. Vocês me ouvem bem? Tem um ventilador ligado aqui, não sei se está atrapalhando. Ótimo. Bom, eu sou uma mulher branca, pelo menos na Bahia, me leem como branca, estou com o cabelo preso, headphone e os ombros descobertos. Atrás de mim tem uma parede branca nebulosa. Gente, estou, assim, obrigada pela continuidade desse trabalho, preciso louvar muito essa persistência, né? Já estive mais próxima, menos próxima, indo e voltando aí das nossas lutas, mas sempre na luta, sempre no nosso campo. A fala de Laca e antes a fala de Fernanda Vaz me animaram a falar. Eu não ia falar sobre isso, não, acho que acaba sendo um assunto que está muito na margem, mas, de repente, agora o assunto avançou bastante. Me identifiquei muito com muitas das falas, a fala de Mário, eu mesma tenho essa história de ter desistido do grupo, porque os festivais só chamavam solos, e chegou uma hora que não teve mais fôlego para, né, todo mundo ficar bancando sua própria dança, ou as nossas, enfim, todo mundo aqui já tem alguma história, alguma experiência com isso. Mas a minha fala tem a ver com as batalhas políticas em relação ao Pilates. Está cada vez mais difícil para quem é da dança trabalhar com Pilates. E como uma pessoa que se sustentou durante mais de 15 anos dando aula de Pilates e vendo como a dança colabora, enriquece, qualifica essa forma de atuação, e como tenho tantas pessoas
alunas e alunos vivendo disso e agora sendo impedidos de viver disso. Quer dizer, bagunça demais. A gente já tem um terreno super estreito de atuação e a fragilidade é tão grande, todo mundo sabe, e assim, aquele mínimo para sobreviver que estava sendo possível, de repente, com uma coisa muito simples, uma canetada de um conselho, deixa de ser uma opção de vida para as pessoas. E as pessoas caem num nível assim de qualidade de vida, de possibilidade de futuro, porque sai do Pilates para virar telemarketing. A fragilidade é muito grande. A vulnerabilidade social das nossas estudantes, pelo menos aqui no Nordeste, é muito grande. Então, na medida em que a gente perde um campo de atuação, que, modéstia à parte, nós somos muito capazes, competentes e qualificamos muito esse campo, apesar de ser interdisciplinar e ter que ter conhecimento de saúde, claro, não digo que a escola de dança ou as escolas de dança sejam suficientes para formar esses profissionais, mas são, em grande parte, qualificadores desses profissionais, mas o mais importante é a restrição social, né, a restrição política desse campo de trabalho. Então, eu não sei exatamente como, mas entendo que seja parte também do que Matias trouxe, que a coisa deu uma volta e acabou voltando para nosso campo de trabalho, nossas formas de vida, né? Então, essa continua sendo uma forma de vida, uma forma de manutenção da subsistência para pessoas egressas das escolas de dança, e a gente está perdendo esse campo, mais um campo sendo perdido, e eu queria que a gente, de alguma forma, pautasse isso. E, assim, só dar um comunicado que nós, na escola de dança, temos uma atuação forte com Pilates, inclusive, foi a própria escola de dança que doou equipamentos, porque, numa articulação muito bem feita, a gente conseguiu um caminho de renovação dos nossos equipamentos do Lab Somática que a nossa querida Dulce criou na escola, e que continua sendo, assim, super ativo, transdisciplinar, enfim. A gente conseguiu a renovação dos equipamentos e os nossos equipamentos foram para a fisioterapia e para a educação física. Nós, da dança, estamos alimentando a formação dos que vão atuar com isso na educação física e na fisioterapia, e ao invés disso se reverter, digamos assim, numa colaboração de todos os lados, vira uma restrição para quem é da dança. Só um pouco dessa contradição e desses paradoxos, e a gente sempre se prejudicando, assim. E uma última coisa que, a partir da fala de Mário, me veio, assim, que é uma espécie de humildade estrutural, que a gente nunca tem dinheiro para nada, né? Parece que a gente precisa de ambição orçamentária. Eu concordo muito com o Mário. A gente precisa muito de ambição orçamentária, a gente precisa muito que não seja pelo Pix, também, como o Laca falou. Claro, já contribuí, acho que tem que ter as campanhas, a gente tem que se fortalecer entre nós, mas a sociedade tem que nos fortalecer, a gente tem que ter, sei lá, o Fórum de Dança tem que ter o dinheiro de um partido político. Tá sobrando dinheiro, gente. Ele só não está vindo para o nosso canalizado para a gente. Então, é isso, um pouco me solidarizando e trazendo essa pauta. Obrigada. Obrigada, Clara. Pauta anotada, muito importante. Chamo, então, agora a Gal. Oi, pessoal. Bom dia. Eu estou com a câmera fechada aqui porque eu estou nos processos de cuidados aqui. Na verdade, eu pedi a fala mais para fazer um comunicado mesmo para vocês. No último encontro que tivemos presencialmente, né, lá em Brasília, Luzia Amélia trouxe a pauta da questão do prêmio Mercedes Batista. Acho que vocês, quem estava lá, lembra dessa pauta. E eu e Luzia estamos aqui numa frente de elaborar um documento de construção e de elaboração desse prêmio. Estamos em diálogo com o Rui, com Marília, que em breve vamos nos encontrar para tentar encaminhar de algum modo, enfim, a partir de alguma perspectiva que talvez possa ser inicialmente apenas um reconhecimento, mas em breve se tornar mesmo o Prêmio Mercedes Batista, que valoriza a produção de dança de mulheres negras no Brasil. Então, só para dizer que a gente está caminhando, eu só queria avisar vocês, né? Eu tenho um encontro com a Luzia amanhã, para a gente terminar uma redação de um texto que justifica, né? Um texto que ancora e traz a pertinência, né, e a urgência desse prêmio, para sentarmos semana que vem, provavelmente, com o Rui
e seguimos com essa proposta. Eu vou mantendo vocês também, eu e Luzia, informados dos grupos, enfim, mas é só para avisar que nós não paramos desde aquele encontro de Brasília, a gente seguiu nesse propósito aí, porque esse prêmio ele é mais do que urgente, tá bom? Só para avisar mesmo e comunicá-los. Ótima notícia, Gal. Obrigada aí por encampar também essa luta. Vai nos trazendo os informes. Para encerrar, então, chamo a Mônica e depois passo para a nossa anfitriã, Kátia, encerrar. Oi, estão me ouvindo? Oi, gente, já finalzinho da manhã aqui, né? Primeiro dizer assim, a minha alegria de poder reencontrar as pessoas aqui, pessoas tão importantes, né, no cenário da dança. Eu sou Mônica Lira, estou falando aqui de Pernambuco, sou uma mulher branca, com cabelo grisalho, já tenho 61 anos, estou com a camiseta meio rosa, óculos preto com detalhe azul, um brinquinho pequeno branco, atrás de mim tem uma parede colorida com uma prancha de surf que não é minha. Enfim, gente, é o seguinte, assim, eu estava no trânsito no início e só agora consegui participar e, obviamente, esse impulso de participação é bem pela fala do Mário. Agradecer por abrir, né, essa possibilidade de a gente olhar realmente para os fazedores, as pessoas que estão aqui diretamente com esse cenário da criação, né, dos grupos e da não continuidade dos grupos no Brasil. Aqui em Pernambuco a gente tem essa desmobilização também, né, e essa questão dos editais. Eu trazendo outras contribuições no sentido de que para mim o Ministério e esse recomeço, né, desse Brasil que Lula está trabalhando juntamente com o Ministério da Cultura, de recuperar, né, um tempo que a gente perdeu. Então, eu entendo que é um momento muito bonito, muito propício, com muitas propostas, com muitos editais, com um pensamento ampliado, inclusive relacionado às ações continuadas, que é essa minha contribuição que eu quero trazer aqui, porque isso diz respeito exatamente à manutenção dos grupos. E aí, eu só trabalho com isso na minha vida. Inclusive, estive, né, na Bahia fazendo mestrado, fiquei pensando em ingressar. Eu disse, meu Deus do céu, não é o meu perfil, não é o meu querer. E como tantas pessoas, né, no Brasil que não têm escolha de profissão, então, assim, e aí você vê que os artistas têm que realmente ir para a academia, para a universidade, e essa pauta dos grupos é uma coisa tão pouco divulgada, tão pouco pensada. Eu tenho um grupo que não tem 50 anos, mas tem 32. E assim, a gente aqui em Pernambuco não tem nenhuma companhia subvencionada, então a gente somos todos grupos independentes, e essa luta é muito, muito árdua, sabe? E diz respeito à nossa vida, à nossa dedicação de uma vida inteira dedicada à dança sem segurança alguma. Eu digo que a gente é sempre desempregado e a gente faz bicos, né? Os editais, eles são bicos, porque eles não pagam completamente tudo, eles vêm e sanam algumas coisas, a gente realiza, né? Somos artistas da realização, mas a que preço, né? Então, é uma pauta muito importante, não sei de que maneira a gente pode trazer isso à tona. Há alguns anos atrás, o Festival de Dança que existe aqui no Recife, quem estava na coordenação na época era a Adriana Gueres, e ela me chamou dizendo assim, Mônica, sei lá, uns 20 anos atrás, ela disse assim, Mônica, não chegou nenhuma demanda de grupo para o festival, e agora eu vou fazer um festival de solos e duos. Isso já é uma coisa que é recorrente, né? Há muitos anos isso. Os grupos estão se acabando, estão morrendo. E aí eu tenho só uma coisa para trazer, uma contribuição que eu estou tentando mobilizar aqui em Recife. Eu não sei se todo mundo sabe, mas aqui a gente tinha uma articulação muito forte através do movimento Dança Recife. Hoje a gente tem o Dança de Pé, então tem algumas articulações, a gente já teve muito mais forte nesse lugar da política, mas essa desmobilização também, esse cansaço, essa não realização individual, né, da manutenção das nossas vidas. E aí, mas enfim, eu estou tentando fazer uma mobilização
mobilização porque a gente teve essa semana o lançamento de um edital de ações continuadas e que essa verba vem da Aldir Blanc, né? Porque tem ações continuadas que é um edital da Funarte e que Pernambuco não entrou enfim, não aderiu, né, a esse edital. E aí eu estou mobilizando as pessoas, porque, assim, é tudo que a gente quer tentar trabalhar com dignidade, pelo menos durante um tempo, para que a gente se estruture, né, a gente precisa de projetos estruturadores, de projetos que tenham continuidade. Os editais, eles são importantes existirem, mas, assim, a gente precisa realmente pensar uma política que estruture os grupos de dança, de teatro do Brasil, porque a gente está morrendo, e isso é grave. Eu fico pensando assim, gente, a gente não vai ter daqui a pouco grupos para estudar dentro da universidade. Então, esse foco, ele é necessário, emergente, de todas as maneiras que se possa falar. Então, a gente está fazendo essa mobilização aqui, porque como é que Pernambuco e como é que o governo do estado toma a iniciativa sem chamar a gente para uma discussão, eles simplesmente não aderem e a gente não está. Enquanto que ações continuadas da Funarte é um edital nacional, então a concorrência é muito maior, óbvio que eles não vão conseguir atender tudo isso. A gente teve a Lei Rouanet Nordeste, a gente teve Rouanet Juventude, a gente teve ações continuadas, todos esses editais a gente se inscreve, e não consegue aprovar, porque é óbvio que os editais não vão atender as pessoas, né? E aí os grupos, ainda tem outra questão, que os orçamentos das rubricas, vamos supor assim, você concorre no edital, e aí você tem, aqui, por exemplo, tem um Fucultura, você tem uma demanda de viagem internacional. Então, esse valor de viagem internacional, ele tanto é para solo, quanto é para grupo. Então, assim, são equívocos que existem em vários âmbitos assim, nacionais, estaduais e municipais, que precisa, de repente, talvez ser uma ação conjunta, coletiva, da gente pensar como a gente consegue ajudar, colaborar para que as pessoas continuem criando, para que os grupos continuem vivendo, e quem quiser, obviamente, escolher ter sua carreira solo, que siga, né? Que ótimo que tenham solos, que tenham duos, que tenham grupos, mas que a dança possa realmente se sustentar e poder. Então, assim, muito obrigada, Mário, eu estive realmente agora, e obrigada a todos vocês, Matias também, e feliz de estar aqui, podendo trazer essa contribuição. Muito obrigada. Obrigada, Mônica. Chamo, então, agora a Kátia para fazer o encerramento. Marise vai deixar um informe no chat. Kátia, Fala, antes de querida. você entrar, Kátia, antes de você entrar, falaram... Ai, Thalita, não adianta fazer caras e bocas, eu sinto muito, viu? Vai, Mas é o seguinte, a universidade não é uma torre de marfim, a gente tem de transformar como um espaço de produção artística. E foi se falado isso, eu acho que a gente tem de se voltar um momento para discutir essa questão. Só isso. Obrigado. Está vendo que foi rápido, Thalita? Vou aqui, hein? Gente, então, eu queria fazer um comentário, né? Rápido também, Thalita. Acho super importante que o Mário, o Matias, a Clara e a Mônica agora trouxeram, né? É muito importante porque assim, nem tudo começa e termina na universidade, gente. Não pode ser assim, até porque a dança na universidade, ela só se justifica, né, se os grupos e as coletividades de fora da universidade estiverem produzindo e, na verdade, produzindo amplamente e com garantia de contiguidade. Senão, para que universidade? E Com quem dentro ela vai da dialogar? universidade também, dentro da universidade também. Sim. Então, assim, a dança na universidade precisa da dança fora da universidade, né? Claro, Então, claro. assim, na verdade, porque senão ela não vai se justificar, não se sustenta, né? Então, assim, acho que é super importante, acho que esse tema vai ao encontro, né? Muito congruente às discussões que a gente vai fazer no 17º Fórum, no ano que vem, inclusive com relação à regulamentação da profissão, né? Porque as pessoas trabalhadoras da dança, elas precisam ter uma ancoragem. Então, eu penso que essas falas, né, as falas que foram muito pertinentes e acho que assim muito felizes, quando traz, na verdade, nossa grande lacuna,
eu entendo, né, que é essa, assim. Então, eu acredito que quando a gente voltar, né, a nos reunirmos presencialmente, acho que esse tema vai eclodir e vai ser bastante, assim, debatido, assim como também quando nós começarmos a nos debruçar sobre a aplicação da lei, esse tema com certeza virá, né? E a gente, por isso a complexidade, né? Porque e precisamos de forças e mais forças aglutinadoras, né? A gente precisa trabalhar muito na força da aglutinação, para que a gente consiga realmente dar conta do que a gente precisa dar conta. Então, gente, agradecemos, né, imensamente a participação de todas as pessoas na nossa plenária de hoje. Seguimos juntas na construção de uma política para a dança comprometida com a diversidade, a territorialidade e o financiamento público continuado, garantido. Até breve. E nos vemos nas próximas ações do Fórum Nacional de Dança. A gente queria pedir uma foto, né? Quem é que pode tirar uma foto? Deixa eu sair daqui, eu não sei como é que eu saio. Quem está em computador pode fazer esse print? Porque eu não estou em computador. Será que consegue? Eu estou fazendo aqui já. Já estou Matias fazendo. faz, obrigada. Beleza, Matias, obrigada. Seria bom que todo mundo abrisse as câmeras. Obrigado. Abri a câmera. Estou rindo. Vai sorrindo, sem parar, hein, que eu estou tirando várias. Gente, enquanto isso, foi pouco tempo, 2 horas de reunião, eu ainda tenho pautas para trazer, mas como a gente já encerrou, vou deixar para a próxima. Uma delas é a Rouanet das Artes, que nós já estamos avançando, tá? Só botei ali no chat. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada para todo mundo. Beijo. Beijo Tchau, no gente. coração, Obrigado. viu? Bom Muito final de semana obrigada. para todo mundo. Obrigada. Assistam dança. Tchau, garotas. Façam dança, Tchau, assistam gente. dança. Tchau. Falem Exato. sobre